Olá, entusiastas da ciência livre sem filtros! Bom dia, seres humanos. Hoje é Dia Internacional das Pessoas Não Binárias! Hoje é dia do não, hein? Vivo não! E como a gente gosta de se envolver em treta, e ainda mais tretas que faz sentido se envolver, não só treta pela treta, né? Mas tretas no sentido de coisas que a galera não entende e fala mal. E a gente gosta de explicar para as pessoas, se for para falar mal, entende primeiro o que é. E por isso que o tema de hoje é xenogênero. A transfobia na nossa comunidade. E o que é xenogênero? Xenogênero. Inicialmente, não, sei lá, você vai pensar, tem alguma coisa a ver com a China? Com a Xirra? Sei lá, e quem se atrai por elas? Não sei. Mas não é isso. Quem dera. Mas xenogênero, ele é uma identidade que ela é bem diferente. Por si só, elas são identidades de gênero que tá dentro do guarda-chuva não binário. E nisso, ela não utiliza esses conceitos tradicionais que a gente tem de gênero, essas noções clássicas que a gente escuta muito nas discussões que a gente tem. Principalmente, bom, a noção básica que a gente tem de feminino e masculino. E nisso, a forma mais fácil de conceituar o xenogênero é que ele é aquilo que está fora do padrão. É o gênero que está fora do padrão. E normalmente são pessoas que utilizam significados, metáforas, para poder explicar como elas se veem. É uma coisa muito pessoal, assim, não é uma coisa que dá para olhar e dizer, não tem algo pessoal. Não. Tem sim. Que, caí de paraquedas. Não sei nem o que é gênero. Vai aqui nesse vídeo aí que a gente está deixando, que a gente fala um pouco sobre e vai ajudar você aí a entender melhor. E essa questão, né, de usar objetos como conceitos para identidade, ela permite algo que encanta e fascina as pessoas que são xenogênero, que é a versatilidade em particularizar o que e quem você é. Então, eu não, o que existe de conceitos em torno da figura da mulher, do homem, ou até mesmo do não binário genérico, não representa a minha identidade. Então, como que eu posso fazer para que a minha identidade seja representada? Eu vou buscar um conceito, seja na forma de um animal, na forma de um objeto, na forma de um conceito abstrato, completamente abstrato. Coisas completamente diferentes, assim, do padrão. Exemplo disso é... Gente, a gente tem alguns que são bem conhecidos, assim, pelas pessoas. E às vezes elas não percebem que é Puppy Girl, Cat Girl, alguns desses exemplos, Cowgirl. Então, tipo, gente, é mais comum do que você pensa e tal. Só que aquilo são pessoas que utilizam esses conceitos de uma forma metafórica para poder explicar a situação. Então, assim, gente, mais manjado. Cat Girl, a pessoa realmente é um gato? Não. Só pelo xenogênero dela, isso não quer dizer nada. Você não pode interpretar nada. Sabendo que é o xenogênero dela, se é Cat Girl, se é pedra calcária, se é helicóptero de combate, o que você pode interpretar é a identidade dela tem alguma coisa a ver com esse objeto, com essa coisa, com esse conceito. Ponto, acabou. É algo muito que vai nessa linha. Agora, se ela é furry e outras coisas que a gente vai abordar em outros vídeos, aí é outros 500. Assim. E aí é uma coisa que vai. Que é... Tá, da onde que esse termo surgiu? E isso é um dos motivos dele ser polêmico, tá? Esse termo, xenogênero, ele surgiu de grupos não binários, assim, principalmente no Tumblr. Pra quem conhece o Tumblr, assim, sabe o quão polêmico ele é. Seja por coisas como o Tumblr Sexman, ou seja, qual personagem de cultura pop é o mais sexy, pra mim é o Sims. Isso não está em discussão. Mas em 2014, no Tumblr, um usuário que
Antes chamava-se Baphomet, já é um nomezinho polêmico, mas que passou a se chamar Lambi 777. E assim, sinceramente, eu posso chutar que isso possa ter alguma relação com o Cult of the Lamb, né? O joguinho da cabra que faz um culto, mas, bom, é só um chute, né? Mas essa pessoa é quem, um principal nome, no caso, envolvido sobre cunhar esse termo, né, de xenogênero, que no geral é um gênero que utiliza das palavrinhas ali, e aí nessa etimologia é basicamente xeno. Xeno é algo fora do padrão, também é utilizado em significados que seja como estrangeiro, mas a ideia é fora do padrão. E bom, gênero já é aquilo conhecido que a gente tem, né? Tipo, é a ideia de gênero que a gente conhece. E assim, e ainda tem outros dois conceitinhos bem simples, assim, que envolvem xenogêneros, que são o androgênero, né, que é basicamente aquilo que não é o xenogênero, que são basicamente aquilo que a gente já conhece, né, masculino, feminino, a neutralidade que a gente tem, e outros... A generalidade. Tudo aquilo que a gente vê exemplo da não binariedade, então tá dentro dali. E a gente tem o que seria a xenidade, né? Tá. A forma mais fácil de explicar isso é, tipo, a gente fazer um paralelo. Não, a gente tem a transgeneridade, a não binariedade, a lesbianidade, a bigeneridade, a pangeneridade, a humanidade. Então, assim, são basicamente aquelas pessoas que são pertencentes ao xenogênero, assim, e das experiências incomuns a elas. Exemplo das experiências que a gente tem entre pessoas trans, da nossa transgeneridade em si. É o coletivo. Sim. O coletivo das pessoas que pertencem... existe também um termo que se é usado às vezes, né, que é o microgênero. Por que é micro? Porque geralmente os xenogêneros, eles representam poucas pessoas ou até mesmo uma única pessoa. Justamente por essa particularidade que a gente comentou, né, da especificidade em se designar o conceito da sua identidade através de um objeto. E por que a Luna, no começo do vídeo, falou esse subtítulo, né, de a transgeneridade, a transfobia dentro da nossa própria comunidade, né, das pessoas trans? Esse é um ponto muito complexo, porque desde que, antes mesmo de existir o termo xenogênero, já existiam pessoas xenogênero. E essas pessoas sempre foram perseguidas na internet, na vida real, etc. Como piadas clássicas do tipo: ai, seu gênero é helicóptero de combate, seu gênero é isso, seu gênero é aquilo, blá blá blá. Além de coisas como: ai, você só existe na internet, na vida real eu duvido que você é assim. E sim, a pessoa na vida real é assim, mas enfim. E, parece piada. É completamente bizarro, né? E a gente olha, tipo assim, gente, eu não quero ser a chata que chega e fala, aponta o dedo, não, isso é um preconceito e tal. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de nomear a nossa identidade como ela tem que ser, por padrões, assim, sinceramente, cis, heteronormativos, e uma lógica eurocêntrica, branca, porque, gente, vamos nos dar o trabalho de conhecer outras culturas, conhecer outros povos, além do que são os mais manjados que a gente conhece, europeus, assim, porque, olha, se você se der o trabalho de fazer isso, você vai descobrir o quanto que a experiência das identidades são complexas. Então, assim, você pegar e se fechar e dizer que a existência do xenogênero ataca pessoas trans é algo irracional e ilógico, não. E por que as pessoas, principalmente a comunidade trans, faz essa afirmação, né? O xenogênero é um ataque às pessoas trans. Por quê? As pessoas xenogênero são perseguidas por pessoas que não são trans, são violentadas, e uma das formas de violentar essas pessoas é que o seu gênero não existe, ai, pessoa trans é piada, olha vocês fazendo piada com a transgeneridade, blá blá blá. Sim. E aí as pessoas trans, em vez de ficar do lado do agredido, algumas pessoas trans, né, pelo amor de Deus, em vez de ficar do lado do agredido, fica do lado do agressor e concorda. Ah, realmente, o seu gênero sol tá invalidando o meu gênero trans, meu gênero
transfeminino. Tipo, hã? Como? Não faz sentido. Mas, infelizmente, é o tipo de ataque que nós dessa comunidade acabamos recebendo todos os dias. Sim. Então, além das caras e bocas que eu tenho feito ao longo desse vídeo, as falas que eu tenho feito, é de que vamos realmente, um convite a estudar as diferenças que a gente possui, o quanto que as identidades são complexas, o quanto que elas não são simples. Porque, gente, não é porque esse termo não existia, sei lá, antes de 2014 que isso não existia. Um exemplo que eu vou trazer aqui é que a noção que a gente tem sobre transgeneridade hoje em dia, transgênero hoje em dia, não existia na década de 60. E assim, uma das figuras mais conhecidas que a gente possui na década de 60 nos Estados Unidos, em Nova York, em 1969, se envolveu em um evento que a gente conhece. A revolta de Stonewall, a Marsha P. Johnson. Gente, se você for pegar os relatos dela, sobre como ela se identificava, sobre como ela se via, se encaixa direitinho na ideia que a gente tem de transgeneridade hoje. Mas esse conceito da transgeneridade que a gente tem não existia na época dela. Isso faz ela não ser uma pessoa trans? Não. Então, assim, gente, não é porque a gente não tinha uma palavra específica para isso que essas pessoas não existiam. Ou seja, tipo, a Marsha P. Johnson não existia, sei lá, ela era um mito, ela é uma lenda. E necessariamente toda palavra surge após o conceito que ela representa, tá, gente? Sim. Qualquer palavra. Primeiro existe algo e aquilo é nomeado, tá? Então vamos ter isso aí na cabeça de vocês. Sim, o mundo é complexo demais, assim, as coisas são complexas e tal, as palavras podem surgir antes ou depois de um conceito estar aí vivendo tranquilamente na nossa sociedade. E olha, gente, essa palavra surgiu na nossa sociedade atual, tá? Então, assim, se você for em outros lugares, outras culturas, outros povos, assim, é capaz de você achar conceitos assim semelhantes e tal. Não é à toa de aí as inúmeras identidades indígenas, no quesito de identidade de gênero que a gente tem, assim, de maores, por exemplo, e tal, seja a mais conhecida por muita gente aí, que é os dois espíritos. Então, assim, gente, pessoas trans existem. E era isso que a gente queria trazer, né? Como hoje é o Dia Internacional das Pessoas Não Binárias, a gente queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse grupinho de pessoas não binárias que existem e que não fazem mal nenhum para a comunidade e que precisam ser protegidas. Sim, são só pessoas boas querendo viver a sua vida normalmente. E só então, para encerrar o vídeo, dar um destaque que esse dia, hoje, né, o Dia das Pessoas Não Binárias, é um momento de reflexão que foi criado, né, para conscientizar sobre as lutas e direitos das identidades que fogem dessa normatividade, como, por exemplo, xenogêneros. E essa neutralidade, essa multiplicidade de gênero, essa transitação entre identidades e até mesmo a miscigenia ou a progressão de identidade ao longo da vida de uma pessoa, tudo isso é abarcado de alguma maneira na não binariedade. Sim. Então, esse é um dia muito especial e que precisa, sim, ser lembrado, comemorado, e vamos que vamos. Sim, feliz Dia Internacional das Pessoas Não Binárias. E se você viu até aqui, curte, comente, coloque metáfora, porque, assim, quem viu sabe o que significa xenogênero, então vai entender o porquê metáfora. E, bom, queremos o feedback de como que tá o vídeo. A gente melhorou a questão do áudio, que estava sendo meio um problema, estava sendo uma coisa que estava sendo colocada. E, bom, a nossa ideia é melhorar o cenário, né? De melhorar o fundo, de melhorando e profissionalizando melhor os vídeos, assim. Então, agradeço a paciência, né? Porque, né? Montar um canal do YouTube, gerir essas coisas não é fácil. Mas é isso. Agradeço pessoal. A todos vocês. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau, curte, compartilha. Curte, compartilha. Se inscreva, liga o sininho. Qualquer coisinha, comentário que você deixar já vai estar ajudando muito, muito, muito a gente. E então é isso. Um grande beijo. Tchau, tchau.